Louvado seja Yahweh. Shalom, meus irmãos. Mais uma noite, o Altíssimo Yahweh nos proporcionou nessa oportunidade de estarmos aqui. Louvado seja Yahweh. Irmãos, eu estou muito alegre pela oportunidade de estar aqui hoje, pelos livramentos que o Altíssimo tem dado todo dia. Mas vamos já dar início, né? Essa palavra aí, no nome de Yahweh, uma bênção na nossa vida. Vamos falar um pouquinho sobre família, casamento. O casamento perfeito, segundo a Escritura. Tá bom, meus irmãos? Vamos estar orando. Pai Celestial, no nome de Yahweh, eu entro na tua presença para te louvar e bendizer o teu nome. Te agradecer, ó Pai, por tudo que tem feito, pelas maravilhas, pelas dádivas, ó Pai querido, derramadas sobre minha vida, sobre a minha casa, sobre a vida dos meus irmãos. Pai querido, eu te peço que nessa noite tu venha tomá-los nos meus lábios, ó Pai querido, e que tu possa usá-los de maneira poderosa, para que nós possamos, ó Pai querido, estar entendendo a Tua palavra, para podermos vivermos de forma decente na Tua presença, de forma, Pai querido, santa, Pai querido, conforme a vontade do Teu coração. Ó Pai Celestial, no nome de Yahweh, eu te peço que nos ensine a tomá-lo como centro de nossa vida, Pai querido, verdadeiramente. Pai querido, obrigado, Pai querido, pela vida da minha família, pela vida da minha esposa, meus filhos. Pai querido, por cada irmão. Louvado seja Yahweh, cada irmão que terão acesso, Pai querido, a essa transmissão, que tu possa estar na vida de cada um, no nome de Yahshua Mashiach. Pai querido, seja as tuas palavras e não as minhas, seja mel ou seja fel, que tu possa estar nessa noite tirando a trave dos nossos olhos, Pai querido, e também o tampão dos nossos ouvidos para ouvir a tua palavra, porque verdadeiramente, Pai querido, nada tem nos faltado, Pai querido, tudo tem acontecido conforme a vontade do teu coração e na vida de cada um de nós. Muito obrigado por tudo. Esta, Pai, é a breve oração que eu te faço no nome de Yahshua Mashiach. Ser conosco, que assim seja. Louvado seja o Altíssimo Yahweh, no nome de Yahshua Mashiach. Irmãos, eu presenciei aí, né, indo para o trabalho, discussões entre casais, situações, podemos dizer assim, um pouquinho chata, né? E assim, público, né, xingamentos, palavras de maldição. E eu vivi isso também quando eu estava no sistema. Eu vi algumas coisas, ouvi algumas coisas. Eu e minha esposa já fizemos aconselhamento, né? Assim, é bem terrível. Então a gente começou a observar algumas coisas que a gente teria que mudar, tanto eu quanto ela. E a gente veio aprendendo junto nessa caminhada aí, quando a gente colocou Yahshua como o nosso centro, quanto o nosso pilar, né, a coluna que nós nos apoiaríamos. Então, irmãos, a família é uma instituição divina, tá? É algo precioso, é algo que o Altíssimo colocou para que nós aprendêssemos a entendê-lo e soubéssemos verdadeiramente identificar quando é Ele que está agindo em nosso meio, em nossa vida. Louvado seja Yahweh. E eu queria estar compartilhando isso com vocês hoje, irmãos. E se de repente alguém se identificar com essas palavras, né, não precisa se manifestar. Se de repente alguma situação assim que esteja passando, também não é necessário que se identifique. Mas se já passou por isso e conseguiu superar, louvado seja Yahweh, aí sim, o seu testemunho é bom, para que os irmãos vejam que Yahshua trabalha em nosso meio. Vamos começar, irmãos, lá no livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 2, verso 24. Tá? Ele vai dizer assim, ó: E por isso que o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Que palavra poderosa, irmãos. Porque pessoas completamente diferentes, de escola diferente, educação diferente, se unem e se tornam uma só pessoa, que compartilham o mesmo sentimento, deveriam compartilhar o mesmo sentimento, a mesma visão, a mesma vontade. Mas a gente sabe muito bem, nos tempos de agora, de agora não, né? Já de muito tempo, não funciona do mesmo jeito. Então vamos lá. Se meu irmão, minha irmã, você aí é casado há muito tempo, recém-casado, né, tem uma história, né, por trás
né, do seu relacionamento, até você estar com a pessoa que você está hoje. Não estou falando aqui de casamento de cartório, nem nada disso. Eu estou falando de unidade, de união. O que acontece? Se você, irmão, é o tipo de pessoa que qualquer coisinha você xinga a tua esposa, e a tua esposa qualquer coisinha xinga o teu marido, então a notícia é muito triste pra te dar. Você está xingando a você mesmo, tá? Por exemplo, se a minha esposa que quando a gente namorava, os bichinhos era tudo no diminutivo, e agora ao longo da temporada ficou tudo no aumentativo, né? Se de repente ela fica irada comigo e me chama de cavalo, ela não tá me xingando, ela tá xingando ela mesma. Por quê? Porque aqui tá dizendo que os dois se tornam uma só pessoa. Se eu ofendo a minha esposa com palavras que a machucam, que a magoam, eu não estou ofendendo a ela somente, também estou me ofendendo, porque ela e eu somos um. Então, meu irmão, se você tem esse comportamento ofensivo verbalmente, por favor, irmão, faz um propósito com o Altíssimo Yahweh para poder parar com isso, porque a vontade do Altíssimo ela é boa, perfeita e agradável. Eu espero que vocês entendam que o Altíssimo não vai colocar ninguém na fita de ninguém mais. Ele só fez isso com Adão para ensinar isso aqui. De lá para cá somos nós, aleluia, o que escolhemos. E a nossa escolha, ela tem que ser de acordo com aquilo que nós somos, de acordo com quem somos. Eu não sei quem você é, tanto irmão quanto irmã, mas eu estou aprendendo a saber quem eu sou. Se eu tenho hoje a identidade de servo, casado com uma serva, nós somos um casal de servos. Um casal de servos. Na presença do Altíssimo, nós somos um só. Então eu não posso agir de forma diferente perante ela e nem sem ela. Tá bom, irmãos? Então, essa primeira parte aí de Gênesis, capítulo 1. Vocês são uma só carne. Então, nada de ficar querendo humilhar. Para com esse negócio, irmão, porque se você fizer isso, você é o diabo em pessoa. Você não é servo, você é só mais um endemoniado que precisa de tratamento e tem que reconhecer que precisa de ajuda. Tá, meu irmão? Tá, minha irmã? Se você age desse jeito, seu marido chega em casa, você já tá se esgoelando, gritando, só porque o homem chegou cansado, às vezes sujo do trabalho, né? E você tem que lavar, botar a roupa dele para lavar, para no outro dia tá seca, você já tá revoltada com isso, irmã, você também tá complicado o negócio para você, também tá endemoniado, tá possuída, porque isso não é normal não, tá? Você fez uma escolha, não foi obrigação. Se foi obrigação, infelizmente eu não posso dizer que você tem que fazer alguma coisa ou não, isso aí depende de cada um. Mas se você fez a escolha de viver com essa pessoa, você tem que segurar as pontas, orar por ele e ajudar. A mesma coisa o varão, se ela é complicada, vai orar, meu irmão. Sobe monte, faz a tua parte na presença do Altíssimo, porque é assim que vai vencer, tá? Vamos lá em Provérbios 18, capítulo, louvado seja Yahweh, 22. Eu estou aqui com Provérbios 18, capítulo 22. Louvado seja Yahweh. Vamos ver o que diz lá. Louvado seja Yahweh. Provérbios 18, capítulo 18, verso 22. Irmãos, família é algo extraordinário. Família é uma coisa maravilhosa, importante, aonde você aprende, aleluia, a conhecer ao Eterno, a aprender a administrar a sua fé. Mansidão, temperança, domínio próprio, tudo é aí que a gente vai aprender. Provérbios 18. Não, perdão, irmãos, errei, não é Provérbios não. É Coríntios. Estava marcada lá. É Coríntios 13, 4, 7. Louvado seja Yahweh. Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4 ao 7. Olha o que vai falar do amor.
O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece e não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça e não regozija-se com a verdade. E regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor faz isso. Agora eu pergunto para você, meu irmão, para você, minha irmã, que amor é esse que vocês estão mais trocando ofensas do que conduzindo a sua casa de forma correta na presença do Altíssimo Yahweh? Que amor é esse que faz o varão ofender a sua esposa, xingar, amaldiçoar? Que amor é esse que faz a esposa desejar mal ao seu marido, que desejar que ele morra, que ele fique aleijado, que ele fique todo arrebentado? Que amor é esse? Não é um amor do Altíssimo que deveria estar no centro do seu relacionamento. Não é. Se você faz o oposto disso aqui, você não está na presença do Altíssimo. Você pode conhecer o nome de Al, você pode ser um denominacionalista, você pode ser um assembleano, seja lá o que for. Mas se você faz isso daqui dizendo que tem fé, irmão, você me desculpa, mas você não tem. Você é um mentiroso, hipócrita, enganador. Porque o amor é paciente e é benigno. O amor não arde em ciúme. Não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Como é que você diz que ama a tua esposa, a esposa diz que ama o teu companheiro, mas age da forma contrária? É inconveniente, é soberba, gosta de humilhar, fazer passar vergonha, ofende com palavras torpes. Tanto um quanto o outro. Que amor é esse? Não é o amor divino. Não é o amor que vem do Altíssimo direto para você cuidar da sua varoa. Não é o Altíssimo que está fazendo que você, varoa, seja o pilar da sua casa. Aquela cuja edifica a casa, mas sim aquela que destrói. Porque ninguém aguenta um tipo de comportamento desse, tanto um quanto o outro, ninguém suporta. Garanto que alguém vai ouvir essa mensagem e vai ficar com isso na mente. Realmente já estou doida para me separar. Já tem tempo, porque toda vez tudo que eu vou fazer o cara reclama. Tudo que eu vou fazer a mulher reclama. Tudo que eu falo ela fala que está enjoada da minha voz. Gente, só o sangue de Alcha, não é isso. O casal, ele se tornou um na presença do Altíssimo. Então cada vez que se eu me levantar, eu sou uma pessoa como é que eu vou te explicar? De ímpeto, sendo tratado, né? E minha esposa, ela é que nem eu, a gente é muito parecido. Às vezes eu começo uma frase, ela termina, às vezes ela pensa um negócio, eu chego e falo, eu não sei, é um negócio estranho. Mas de vez em quando acontece aí, mas a gente se arranha também. Né? Tá rindo, mas a gente se estranha. Claro que eu perco sempre. Eu perco sempre. A última palavra é a minha, mas a minha última palavra não quer dizer que eu ganhei. Porque um tem que ceder. E está sendo preferível eu ceder, eu diminuir nesse ponto. Não é porque eu tenho mais a perder, porque eu tenho menos a perder. É por causa da palavra. E eu vou explicar já já por quê. Versículo 4 de 1 Coríntios capítulo 13. Meu irmão, minha irmã, se essa mensagem chegar até você, presta atenção em como você está conduzindo a tua casa. Presta bastante atenção em como você está tratando a tua esposa. Se ela é da fé ou se ela não é, né? Isso aí é indiferente. Mas lembre-se que você é responsável pelas tuas escolhas e que a palavra diz como você tem que agir. E ela mostra como é o comportamento de quem ama de verdade.
Versículo 4: o amor é paciente e é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, o amor não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Que maravilha! Não se exaspera e não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra, se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. De repente, você já pensou em chutar o balde, mas de repente essa palavra, se você tem esse amor no seu coração, louvado seja Ele, também quer dizer que essa palavra é para você esperar mais um pouco, que há o trabalho, né? Pode ser, tanto para o varão quanto para a varoa. Vamos olhar em Colossenses, o que está dizendo aí. Colossenses, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Louvado seja o Altíssimo Yahweh. A letra embaçou. Aleluia. Diz assim, capítulo 3, do 14 ao 17, perdão. Colossenses 3, do 14 ao 17. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Aí, ó. Como é que tu pode dizer que ama alguém, mas maltrata a pessoa? Como é que você pode dizer que ama a pessoa a ponto de querer viver com ela, mas depois que você conquista esse objetivo, você a maltrata, você a humilha? Enquanto a palavra diz que o amor é vínculo de perfeição. Pega a visão aí, vaso. Muda o seu comportamento, muda a sua atitude. Senão todo trabalho que você teve para conquistar essa pessoa vai ser jogado fora. O Eterno Yahweh não deixa nada em oculto que não seja revelado. Tá? De repente, para muitos, você é bom. Uma pessoa boa, tanto varão quanto a varoa. Todo mundo gosta. Mas dentro de casa é o bode. Só vive dando cabeçada. Às vezes, para muitos, você é um cara cooperador, auxiliador. Todo mundo precisa, você tá lá. Mas dentro de casa, você só presta para botar a compra. Ou mais você não presta para nada. Não presta para proteger, não presta para conversar, não é amigo, não é companheiro. A mesma coisa a esposa, né? Tu é bode. Se tu tem esse comportamento aí, varão, você tá se comportando como bode. Se tu tem esse comportamento aí, varoa, você tá se comportando como Luca. Tá? Tá se comportando como Luca. O Altíssimo, ele chamou loucos, sim. Nós somos chamados de loucos, sim. Mas ele também nos dá uma regra para viver. Que amor é esse? Que espírito é esse que você diz que tem? Se você não consegue compreender que a companheira ou o companheiro, louvado seja Yahweh, está passando por um momento de dificuldade. Porque tem muito homem que é orgulhoso, não sabe se expressar, não sabe falar. Né? Eu estou aprendendo agora, mas antes eu era bem difícil de estar me comunicando. Minha esposa já sabia que eu não estava bem por causa da minha fisionomia. Eu já não sou um cara bonito. Aí quando eu estava com problema, então, uma coisa na cabeça, eu ficava pior ainda. Ela já sabia que não estava bem. Às vezes ela não falava nada, só me dava um abraço. Às vezes é só o que a gente precisa. Mas só que muitos de nós não estão deixando nem isso, né? Isso não é casamento, irmão. Isso é viver de aparência, isso é viver de mentira e engano. O Altíssimo não gosta de nada errado. Presta atenção aí. Acima de tudo, nisto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Yahshua seja o árbitro no coração de vocês. Que paz? Que shalom está no coração desses que vivem em discussão e briga o tempo todo? Não tem um momento de tranquilidade. Tá difícil, irmão. Vão orar junto. Vão entoar louvores junto. Reconhece que você está falhando perante a tua esposa. Reconhece que você está falhando perante o teu esposo.
Pergunta para ele o que você quer que mude. Pergunta para ela o que você quer que mude. Vai conversando. Já fiz isso uma vez com minha esposa aqui. Rapaz, quando ela deu a lista, eu fiquei assustado. Falei, ih, pá. Mas é bom, a gente está aprendendo. Sabe, irmão? Eu já falei aqui nas outras lives e vou falar de novo. Eu não posso falar de nada que eu não tenha vivido uma experiência. Pois foi para esta shalom, esta paz, que vocês foram chamados em um só corpo. E aí? Ô irmão, ô minha irmã, você tem que acordar, desperta tu que dorme. Tua esposa não é tua escrava. Teu esposo, ele não é só cumprir a obrigação, pois ele também é um homem, uma pessoa. Embora a gente aprenda que nós, homens, temos obrigação, mas é só isso? A obrigação do homem é amar, proteger, guardar, cuidar, sustentar, e depois disso o homem não presta para mais nada? Que a gente hoje em dia vê muito isso. E tem muita gente embarcando nessa daí. Vamos para o princípio da palavra. Quando eu me casei com minha esposa Emanuela, nós nos tornamos um. Até que a morte nos separe, nós seremos um. Até a vinda de Alcha, eu creio, continuaremos sendo um. Não foi fácil para mim chegar a esse entendimento, foi complicado. Mas sabe onde eu tive esse entendimento, irmão? Para encerrar já a live, tá? Eu tive esse entendimento aqui, ó, em Efésios capítulo 5. Louvado seja o nome do Eternial. Vai dizer assim, ó. Efésios capítulo 5, verso 21 em diante. Esse aqui é tremendo demais. Talvez aí, irmão, minha irmã, se vocês verem junto, vocês vão entender o que essa palavra quer dizer e ela corrobora tudo que eu falei antes, em cada versículo e capítulo que foi lido, tá? Diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Yahshua. Se sujeitar. Muitas das vezes, quando um de nós estiver um pouco alterado, estiver se exaltando no falar, um tem que na mesma hora segurar. Tem sido eu, às vezes. A maioria das vezes tem sido eu que me seguro. Louvado seja Yahweh. Por quê? Porque eu aprendi que a última palavra sendo a minha, eu tenho sempre que falar mais alto. Só que não é isso. Eu tenho que me impor como esposo, mas não gritando mais alto que ela. Às vezes acontece, mas ela também não deixa fácil para mim, né? Porque ela é igualzinha a mim, só que ela é bonita e eu sou isso aqui que aparece na tela de vocês, né? Louvado seja Yahweh. Então, não ri não que é sério. Estamos aqui, louvado seja Yahweh. Ela é bonita e eu sou eu, tá? Estamos aqui nessa jornada, já vai fazer 17 anos, né, amor? Tem 16. Vai fazer 17. Não, 17 anos que vem. Ué, tá vendo, né? Já faz tanto tempo que já perdemos a conta, irmão. Louvado seja Yahweh, que beleza. Não precisa nem contar mais os anos que tá junto, que maravilha. Nesse tempo todo eu aprendi a crescer com ela. A paz de Yahweh, irmã Vera. Louvado seja Yahweh. E a gente tá aqui nessa caminhada. Foi através dela que eu fui para a conversão, comecei a minha caminhada, né? Quando eu descobri os nomes sagrados, ela não fez os mesmos estudos que eu, mas ela entendeu a mensagem que eu consegui mostrar para ela. Às vezes ela não me acompanha em tudo aquilo que eu falo, ela discorda, porque ela tem que fazer isso, e ela às vezes dá a opinião dela dentro disso. Irmãos, isso é o conceito da igreja. Então, ela se sujeita a mim e eu também me sujeito a ela. Não faço nada sem a opinião dela. E ela também não faz nada sem a minha opinião. Tudo bem que a minha opinião para ela não serve muito, que é ela que manda. Então, tá tranquilo. A gente vai vivendo. Aí vai dizer, versículo 21, já li. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Yahshua. Olha o versículo 22. Esposas, que cada uma de vocês se sujeitem ao seu próprio marido, como ao Salvador Yahshua.
Olha a comparação que esse homem, apóstolo Shaul, está dando aqui para as varoas. Que é para ela se sujeitar ao marido como a igreja se sujeita ao próprio Salvador. Mas como é que a mulher vai se sujeitar ao marido como se sujeita à igreja, como se sujeita a igreja a Yahshua, se a maioria não conhece Yahshua? Faz parte do sistema religioso. Tem até Yaldins aí que ainda não entenderam quem é Yahshua. Ainda não entenderam quem é a pessoa do Salvador. A gente vê pelos seus comportamentos e as suas postagens nas redes sociais aí, para que a gente não conhece todo mundo. Mas o que a gente vê é que eles não entenderam a mensagem do madeiro. Não entenderam quem é Yahshua, né? Mas o texto está falando, esposas, se sujeitem aos vossos maridos como ao Yahshua. Porque o marido é o cabeça da esposa. E também Yahshua é o cabeça da igreja. Como, porém, a igreja está sujeita a Yahshua, assim a esposa está sujeita em tudo ao seu próprio marido. Está sujeita não quer dizer que ela tem que ser humilhada, irmãos. Está sujeita não quer dizer que ela se tornou uma escrava. Está sujeita não é dizer que ela tem que ouvir tudo que você falar para ela, as barbaridades, e ela ficar ali com medo de você trêmula, não. Ela tem que se sujeitar a você porque você é o guardião dela. É você que a protege. É você que cuida. É você que sana as dívidas. É você que ampara ela quando ela precisa. É você que dá aquele abraço forte, sabe? E ela nesse abraço, sem você precisar falar nada, ela saber que pode contar com você. É você que sai de manhã cedo, tranquilo, porque sabe que ela está em casa. Não é trabalhando para você, não, cozinhando, lavando, passando, cuidando dos teus filhos, não. É porque ela também vai para o joelho no quarto dela, pela tua vida, para que você volte seguro para casa, porque ela sente a sua falta. Oh, louvado seja Yahweh. Mas os varão estão fazendo questão da mulher não sentir falta dos homens em casa, porque trata a mulher igual bicho. Sai para trabalhar, a mulher vai e fala, aleluia, tô em paz. O cara chega, ela fala, começa a tribulação de novo? Como é que faz um negócio desse? Que amor é esse aí? O amor que está lá em 1 Coríntios não é esse. Louvado seja Yahweh. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 até o 7, irmã Vera. Esse é que é o amor. Esse é o amor que eu sinto pela minha esposa. Quando ela começou a namorar comigo, eu tomava rama ainda, eu bebia. Era biriteiro. Parei de beber porque ela era bonita pra caramba. Aí chegava no bar pra tomar birita, o pessoal ficava olhando, eu falei, vai dar ruim. Vai dar ruim, eu vou brigar, eu vou apanhar aqui, eu vou parar de beber. Aí eu fui e parei de beber. Passou um tempo, ela começou a receber um convite numa denominação na época, ela foi, me chamou, não queria ir, mas o Altíssimo já tinha um propósito preparado para mim, depois eu fui e a minha vida mudou de lá para cá. Tenho raiva de bebida, ódio da bebida, odeio bebida, odeio bebida. O cheiro me noja, me dá ânsia a bebida. Coisa horrível. Mas antigamente, eu fedia. Eu que catingava a bebida. Fumava. Graças ao Altíssimo. Que fez ali, nos deu a oportunidade de nos juntarmos. Né? Hoje estamos na presença dele. Louvado seja Yahweh. Eu não tenho mais esses problemas aí que eu tinha antes, enquanto eu era sozinho. Um andarilho. Hoje eu sou um chefe de família. Sou um pai amado. Sou uma pessoa que, se eu passar da hora de chegar em casa, ela fica agoniada, porque ela fica preocupada. Eu não gosto de rua, eu gosto da minha casa, de estar com eles em casa. Eu só não gosto quando ela me bota para trabalhar em casa. Eu não gosto, não. Ela bota para trabalhar, gente. É um encarregado, uma engenheira de primeira. Forte. Mas essa é a minha vida, irmãos. E eu amo demais essa vida que o Altíssimo colocou para mim. Eu amo demais esse tesouro que o Altíssimo colocou para mim. A minha esposa, irmãos, é a minha coroa.
Essa coroa eu tenho que cuidar dela todo dia, lustrar. Cada pedrinha preciosa que tem aqui nessa coroa, é eu que tenho que cuidar dela. Vamos continuar o texto. E diz: marido, que cada um de vocês ame a sua esposa. Aí já arrebentou. Aí já acabou. Aí não tem desenrolo. Não tem conversa, irmãos. Porque ele mandou amar. Marido, cada um de vocês ame a sua esposa. Ame. Vamos ver o que é amar. Ame. Vamos lá. De novo, Coríntios. 1 Coríntios 13, 4. O amor é paciente. Por que ele está mandando a gente amar? Porque o amor é paciente, benigno. O amor não arde em ciúme e não se ufana. Olha só, irmãos. Por que o homem foi ordenado a amar e a mulher foi ordenada à submissão? Já se pararam para perguntar isso? Eu vou me aprofundar um pouquinho mais nisso, vou trazer uma resposta bem mais coerente para vocês, irmão, a respeito disso, porque é algo tremendo. O que mais tem hoje, irmão, são casais e aldins, cristãos, denominacionalistas, que vivem em guerra. Ô, irmãos, tudo bem que a Escritura ela fala que dentro da nossa casa nós somos o maior adversário um do outro. Nós somos. Só que isso não quer dizer que a gente vai viver em batalha o tempo todo. Em algum momento tem que ter um momento de paz. Toda guerra ela tem um início, mas ela também tem um fim, irmãos. Não dura para sempre. Uma guerra não dura a eternidade, não, irmão. Não tem como. A minha esposa, minha companheira, minha amiga, minha conselheira, também minha carcereira, ela é tudo que eu tenho aqui na terra. Meus filhos, se Alcha não voltar, vão casar, vão viver a vida deles. E eu espero que ela esteja comigo. Como eu sou um pouquinho mais velho do que ela, eu vou ficar capenga mais rápido. Mas eu espero do meu coração que ela esteja comigo. Não é para ela cuidar de mim, não. Eu vou ser um coroa bem ativo. Pelo menos eu espero. Já estou com quase 45. Estou na flor da idade. Não me sinto um menino de 18 anos mais 20. Tá? Sabe, irmãos? E assim é a minha vida. Eu amo a minha esposa. Minha esposa é o presente. Não foi o Otício que me deu, foi eu que escolhi. Ou ela que me escolheu, não sei. Mas eu escolhi, irmãos. Eu faria tudo de novo que eu fiz no passado para estar com essa mulher hoje. Eu faria de novo para estar com ela. Tudo de novo. Todo o perrengue que a gente passou. Cada momentinho que a gente cozinhou. No álcool. Na vasilhinhazinha de álcool. Só comendo arroz e peixe. Tava igual o coreano. Eu parava, eu ia de novo, irmão. Não tinha problema, não. Eu ia. Comendo biscoito com suco. Eu ia. Com ela, eu iria. Sozinho, com certeza não. Eu acho que, de repente, se for analisar, é até uma declaração de amor, né, irmãos? Que a minha esposa é Manuela dos Santos Silva Oliveira. Ela é meu presente aqui na terra. Depois de Al e Alcha, ela é a coisa mais importante que eu tenho, que através dela eu tenho meus filhos maravilhosos, minhas bênçãos. Ela é o meu tesouro que eu tenho que cuidar. A casa é bom ter, mas eu sozinho dentro dessa casa não ia ter nada. Porque eu não esquentar a cabeça com nada, mas com ela supervisiona. Ela instrui, ajuda a cuidar, ajuda a manter. E esse pedacinho de chão aqui, onde eu estou, onde eu vivo, é o meu reino. Como é que eu posso arrebentar com uma mulher dessa, irmãos? Que cuida de mim. Que me ama exatamente assim. Esse carinha aqui, suando igual tampa de marmita. Ela ama. Se preocupa. Faz as coisas que eu gosto. E eu quase não consigo fazer nada que ela gosta. E olha que o gosto é bem parecido. Queria cozinhar para ela hoje, mas ela não deixou, ficou brava. Falou, não, deixa para amanhã. Eu falei, então tá bom. Mas amanhã eu não vou cozinhar. Louvado seja o irmãos, deixando a brincadeira de lado, a descontração de lado. Que amor é esse que você maltrata a tua esposa quando nosso Salvador
ele inspira apóstolo Shaul, apóstolo Paulo a nos orientar. Marido, cada um de vocês ama a sua esposa, também como Yahshua amou a igreja e se entregou por ela. Ah, meu pai, que revelação maravilhosa é essa? Se Yahshua ordena que eu ame a minha esposa como ele amou a igreja e se entregou por ela, ele está falando para mim, ei, ela é a igreja, você é o sacerdote da igreja. Eu, Leandro, sou o sacerdote da minha esposa. Então eu não posso arrebentar com ela, eu tenho que cuidar. Porque como era que um sacerdote, quando ele era convocado para cuidar das coisas do Altíssimo, como é que ele cuidava? Com todo temor, com todo respeito, com toda reverência. Como é que ele fazia os seus sacrifícios? Ô, irmãos, é por ela que eu me sacrifico. É por ela, louvado seja o que eu vivo. Aqui, ó, eu estou cumprindo com muita luta, tá, irmãos? Também não é fácil. A gente sabe que não é por isso que ele falou que a gente tem que amar, porque olha lá o amor lá. O amor é paciente, olha a paciência que tem que ter com a mulher. Porque a mulher, ela gosta de estar bonita, ela gosta de estar bem cuidada, ela não gosta de ser maltratada. Quer ver a coisa mais difícil para a mulher? Ela vai visitar os parentes, ela vai com roupa velha, roupa arrebentada, rasgada. A primeira coisa que os outros vão falar é que ela está maltratada, que ela não é bem cuidada. Ô, irmãos, é muito ruim. E temos irmãos aí que não estão esquentando cabeça para suas varoas. Trata elas igual lixo. Tá errado. Se você acha que você vai se dar bem, meu irmão, tratando a tua esposa desse jeito, sendo que a responsabilidade de amar ela é sua, você está dentro d'água. Você pode até achar que é ovelha, mas está se comportando que nem bode, porque a palavra aqui é para você amar a tua esposa. Aqui está dizendo que o amor é paciente, é benigno. O amor tudo suporta. O amor instrui. Irmão, o amor é uma ferramenta extraordinária na vida do ser humano. E se você faz de tudo para conquistar a tua varoa e depois você está com ela, você arrebenta com ela, você nunca amou ela não. Seu interesse era só físico. Era paixão isso? Talvez seja. Mas você tem que reconhecer, meu irmão. Você tem que estar firme na presença de Yahweh, você tem que viver. Aí outra coisa, não pensa porque você conhece o nome de Yahweh e Yahweh, está tomando tua cervejinha escondido, que Yahweh não está vendo Yahweh vai cobrar. Vai dar ruim, porque as velhas práticas é para quem vive no mundo. Se quer continuar fazendo a mesma coisa, sai fora. Vai viver a tua vida do jeito que você quer viver, mas não vem usar o nome de Yahweh e Yahweh dizendo que é Yaldin, que é isso, que é aquilo, e não funciona não, irmão. O Altíssimo vai revelar para um, vai revelar para outro quem tu é, tu vai passar vergonha. Porque é muito bonito maltratar a tua varoa, ou a tua varoa te maltratar e tá lá tomando cervejinha juntinho lá com a coleguinha, não com as irmãzinhas, não, então só um copinho, não faz mal para ninguém, né? Um copinho, a Bíblia não proíbe beber, realmente, a Escritura não vai proibir ninguém de beber não, mas ela vai mostrar o mal que o Satanás da bebida faz. Essa porcaria que não faz bem para ninguém, até o gosto é ruim e o pessoal ainda fica bebendo igual bobo. Mas não, tá tudo bonito. Que o Altíssimo e Yahweh te visite nessa noite. Que se revele a você no momento do teu sono e mostra para você o que você está fazendo. Que dentro do teu coração o Altíssimo pode tocar lá no profundo, lá no oculto. E falar para você as mesmas palavras que você fala para tua esposa. As mesmas palavras que você fala para o teu esposo, para você ver se é bom. Mas que seja o Altíssimo a fazer isso. Porque se eu maltrato minha esposa aqui e ela fala que vai embora, eu falo para ela assim, você não pode se separar de mim porque você vai ser amaldiçoado. Amaldiçoado sou eu. Que aqui que a obrigação de cuidar dela sou eu. Ela não tem que me amar não. Nesse texto, tá, irmãos? Estou me referindo ao texto. É eu que tenho que amar ela. Porque se eu amo, eu vou proteger. Se eu amo, eu vou alimentar. Se eu amo, eu vou vestir. Ó, Yahshua fez isso com a igreja. Ele não citou lá em Matitial? Por que está ansioso com o que comer, beber ou vestir? Olha as aves do céu, elas não trabalham e comem. Olha os lírios do campo. Eles também não fazem nada para ninguém. E se vestem com as vestes mais bonitas. Que dirá
Vocês, filhos do Altíssimo. Ô, irmãos, a obrigação é minha de cuidar, proteger minha esposa. Se entrar alguém na frente aqui em casa, aqui armado aqui, é eu que tenho que entrar na frente da bala para ela viver. É eu. Nem ela fazer isso por mim, não. Mas ela, como igreja, aleluia, que vai dar testemunho de mim. Deixa eu fazer uma pergunta para você, varão, que está tendo esses comportamentos estranhos aí, varoa, que está tendo esses comportamentos esquisitos. Qual é o seu testemunho? Louvado seja. Qual é o seu testemunho? A tua esposa está podendo dar testemunho de você, meu irmão? Hein, varoa? O teu varão está podendo dar testemunho de você, porque que dá testemunho é a igreja. E aí? Continuar no texto. Versículo 25. Marido, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Yahweh chamou a igreja e se entregou por ela, para que a santifique-se, tendo-a purificado por meio da lavagem da água e pela palavra. Aí vai. Varão, varoa, que palavra pode se dar de uma boca que vive em ofensa? Louvado seja Yahweh. Que palavra pode se dar da boca que vive saindo palavrão direcionado um ao outro? Irmão, isso não é família. Isso é uma algazarra, uma confusão. Não tem amor, não tem respeito. Não tem nada. O Altíssimo não é o centro e Yahweh não é o coordenador da sua vida? Só quero saber que espírito é esse. Eu gostaria de saber. Ou você se pergunta, que espírito é esse? Que eu fiz de tudo para casar com a minha esposa, depois que eu casei, eu não tolero ela. Pergunta você aí no teu coração. Para mim você não precisa falar nada, eu não tô nem aí para essas coisas assim, que você vai falar a respeito da tua vida particular, não. Isso aí não é comigo, não. Se você tiver o desejo de falar alguma coisa no privado, aí é outra coisa. Agora aqui, você não precisa falar nada. Mas analisa. Olha para dentro de você mesmo. Olha como é que você está tratando a igreja, sendo você chamado para ser sacerdote na sua casa. Quanta imundícia tem, cuidado. Os filhos de Eli também estavam fazendo um monte de imundícia. E o próprio profeta Eli também. Vocês viram o que aconteceram no Antigo Testamento, né? O irmão Romilson, ele ensina isso, ensina muito bem, que as coisas que aconteceram no Antigo Pacto, na Antiga Aliança, no Velho Testamento, são a sombra das coisas que iriam acontecer. Não está acontecendo nada fora, tá igualzinho. Cuidado, varão. Você pode até estar fantasiado de ovelha, tá? Mas quando você passa, dá para perceber se você é ovelha ou se você é bode. Cuidado. Vigia com o teu testemunho, que a primeira pessoa a dar testemunho de você tem que ser a sua esposa. E vice-versa. É o marido que dá testemunho da esposa, assim como eu dei testemunho da minha esposa hoje. Você também dá testemunho. Quer ver uma pessoa que vive dando testemunho da esposa? Quase ninguém presta atenção nisso, mas eu presto muita atenção. Quase ninguém não, né? Alguns irmãos prestam atenção porque são um casal que são uma benção. Que é o irmão Arlindo e a irmã Marlene. Aquele casal ali são uma bênção. Eles são realmente usados pelo Eterno, os seus comportamentos, a conduta que os dois têm, os dois sobem o monte junto, os dois entram nos propósitos de jejum junto, né? Os dois sempre fazendo a transmissão da live junto. Ela não é de aparecer, mas ela tá ali junto com ele o tempo todo, assim como a minha esposa tá. Eles são um só o tempo todo. Que exemplo maravilhoso. Isso aí é isso aí que a gente tem que fazer, irmãos. Tem que seguir. E eu fazendo isso, amando a minha esposa, e me entregando, me doando, me sacrificando por ela, como Yahweh amou a igreja, aqui está dizendo que para que a santifique-se, tendo purificado por meio da lavagem da água e pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa. Ai, que maneiro. Então, para você que tem esse comportamento inadequado,
com a sua esposa, com seu varão. Vou explicar um negócio para vocês aqui. O que está escrito, né? Para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Vocês têm que viver em comunhão um com o outro. Se não estiver, aleluia, em comunhão um com o outro, não tem condições de ser a igreja do Machia. Segundo o texto. Assim também o marido deve amar a sua esposa como amar o próprio corpo. Louvado seja Yahweh. Porque quem ama a esposa ama a si mesmo. Irmão Arlindo Miranda, louvado seja Yahweh. Acabei de citar o irmão aqui e a irmã Marlene como exemplo de casal aqui. Que hoje a mensagem é para a família. Para o casal. Faz de tudo para casar, mas depois fica se arranhando aí, se arrebentando, maltratando um ao outro. Não tem igreja com esse comportamento. Vou ler de novo, a partir do 25. Marido, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Yahweh chamou a igreja e se entregou por ela, para que a santifique-se, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como a igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga. Oh, louvado seja Yahweh. E nem coisa semelhante, porém santa, sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Aí, varão, como é que você pode dizer que ama a tua mulher e você rebenta com ela? Você não ama nem ela e nem a você mesmo. Como é que você pode dizer que é um Ialdim, que é um crente denominacionalista, de onde for, se você maltrata a tua esposa? Se você arrebenta com ela, faz dela a tua escrava, você humilha ela com palavra, irmão, tá fora. É bode. Não pode. Ô, irmão, aqui está dizendo que o seu comportamento como marido de amar a esposa e fazer conforme Yahshua fez, se entregando por ela, se sacrificando por ela, você está santificando a tua mulher. Dessa forma, você santificando ela, vocês dois como um corpo, você se torna uma igreja sem mancha. Isso aqui é até bom, que é uma palavra boa que está mostrando aqui também que você não precisa do templo aí, que nem os caras mandam a gente tá aí. Inclusive tem um famosão aí dizendo que tem que voltar para o santuário, está repreendido no nome de Yahshua. Aqui, ó. Assim também o marido deve amar a sua esposa como o próprio corpo. Quem ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Ao contrário, alimenta, cuida dele, como também Yahshua fez com a igreja. Aí! Eu não sei o que está fazendo você ter esse comportamento, o que está fazendo você agir de forma incoerente com a tua esposa e vice-versa. Mas de uma coisa eu sei, Yahshua não está habitando no coração de nenhum dos dois. Coloca a sua casa em ordem, faz propósito, oração, lê escritura juntos. Tirem dúvida na palavra juntos. Façam uma oração em casal, se vocês for um casal. Se tiverem filhos, façam uma oração em família. A gente faz aqui em casa. É muito bom, vale a pena. É maravilhoso. A minha baixinha, quando a gente às vezes deixa explorar um pouquinho mais tarde, fala assim, ó, vai deitar. Ela fala assim, não vamos orar não? A oração familiar, ela mesma já pergunta. Ou então ela fala, tem que orar primeiro, a Melanie. Ela já fala. Sabe, irmãos? Porque nós aqui somos o corpo de Yahshua. Se eu maltrato a minha esposa, eu estou maltratando a mim mesmo. Se eu ofendo ela, eu estou ofendendo a mim mesmo. Se eu não cuidar dela, eu estou deixando de cuidar de mim porque eu não estou cuidando dela. Se por acaso em algum momento eu tiver ódio dela, oh, louvado seja Yahweh, eu vou estar odiando a mim mesmo. Eu não posso odiar a mim mesmo. Muito pelo contrário. Então, irmãos, bota a sua casa em ordem. Para pensar, toda a sua luta para você conquistar essa varoa, você fez de tudo. Mas foi só para conquistar? Agora que conquistou, acabou? Então, uma notícia triste para te dizer, que se você pensa desse jeito, para você, o sacrifício no madeiro foi só até lá. O ressuscitar para você não serve. Você pode conhecer o nome, você pode ver os estudos dos irmãos Romilson, participar, ver live nossa aí, de vários outros irmãos,
Mas de nada adianta, irmão. Tu não é lavado no sangue, não. Tu não é remido no sangue do Cordeiro, porque o teu comportamento é de iníquo. Tá possesso. Irmão, se não está se sentindo bem espiritualmente, pede ajuda. Tem tanto irmão aí que conversa com a gente aí no privado, pede ajuda, conversa, pede oração. A gente mesmo já ajudou recentemente alguns irmãos aí. A gente troca ideia, a gente faz oração, né? Instrução na palavra. Não custa nada, irmão. Mas reconheça que tu é dependente da ajuda do Altíssimo e que precisa de alguém de vez em quando para te auxiliar. E a tua maior auxiliadora é a tua esposa. Aqui nesse texto de Efésios capítulo 5, a partir do versículo 20, está mostrando que a mulher ela é como representando a própria igreja do Mashiach. E mostra você, o marido, que deve amar e se sacrificar como sacerdote, porque Yahshua é o sumo sacerdote. Então você está colocando, o próprio Yahshua colocou você na condição de sacerdote da igreja. O cuidador da esposa, o cuidador da igreja, responsável pela igreja, é você responsável pela tua casa. Você não pode agir diferente disso, irmão. Acabou que a palavra ficou mais, não para o casal, mas ficou mais sendo para o varão, né? Porque o texto aqui é mais incisivo para nós. Mas também a palavra vai falar para a mulher, que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói. Como é que a mulher sábia vai edificar a casa? Em oração constante. Buscando a presença, quando o marido sai para trabalhar, ela está ali com o joelhinho no chão, períodos do dia, para que a vida do marido seja guardada, para que a mente dele seja blindada, sabe? Para que o inimigo não venha alcançá-lo. E assim nós vamos fazendo, irmãos, a nossa vida, seguindo como um só. Porque eu saio de casa, eu não levo a presença comigo e a minha casa fica fora sem presença. Não fica. Porque a mesma presença que está comigo vai trabalhar e permanece na minha casa, porque eu vou trabalhar, mas eu não vou sozinho. Eu vou trabalhar, mas eu vou com a minha esposa e meus filhos. Porque eles estão na minha mente e no meu coração, assim como Yahweh e Yahshua. Porque eu estou indo trabalhar para trazer o sustento para eles, o pão. Para manter o conforto. Passar experiências que eu vivo no dia a dia, compartilhar algumas coisas com eles, porque eu não trago assunto de trabalho para casa, mas para ensinar para o meu filho, sim. Porque nós somos um. Eu e minha esposa somos um. Eu saio, a presença está comigo. Ela fica, a presença está com ela, porque a mesma presença que está em mim, sendo eu e ela um só, também está nela. Eu, sacerdote da casa, ela, igreja, quem cuida de quem? Eu cuido da igreja, mas é a igreja que me ampara. Porque é ela que me recebe quando eu chego em casa. Ela tem uma mania, às vezes, é um hábito que ela faz. Quando eu chego assim, ela fala, já chegou? Eu falo, não, estou lá ainda, às vezes. Mas ela que me recebe ali, ela é minha pequenininha, todo santo dia. Não muda isso. Porque ela é a igreja, é ela que me amparou. Por causa dela, eu estou aprendendo a ser um bom sacerdote. Porque ela é uma esposa sábia. Apesar de jovem, vai fazer 30 anos, ela sabe aconselhar. Ela observa as coisas. Tem o discernimento das coisas que estão acontecendo em volta. Isso aí a gente está aprendendo junto. Portanto, meu irmão, minha irmã, louvado seja Yahweh. Toma atenção da sua vida como casal. Cuida da tua esposa com todo amor e carinho. Tenha reverência à palavra de Yahweh, o que ela instrui você para ela, tá? Você não pensa porque você é o homem que você pode fazer de tudo, humilhando ela. Você não pode não, irmão. Você não tem esse direito. Tá bom? E você, varô, não seja difícil. Seja compreensiva. Tá? Tenha um pouco mais de tolerância também com o teu marido. Tá?
E depois não fica pensando aí, recocheando a sua mente que ele não presta, que se ele não prestasse, por que você casou com ele? Então tenha isso em mente. Vai para a palavra. Conversa com ele dentro da palavra. Se ele tiver o mínimo de temor no coração, ele vai ouvir. A sua conduta tem que ser uma conduta excelente como esposa, e o do varão tem que ser uma conduta irrepreensível. Porque a palavra nos instrui assim. Tá bom, meus irmãos? Essa foi a mensagem de hoje. Louvado seja Jeová. Vou estar orando para encerrar. Sei que essa não é uma mensagem muito legal, é uma mensagem dura, mas o Altíssimo me incomodou. Estou seguindo a orientação do irmão Sérgio Rocha, que ele disse para mim, se me explicou, me deu uma explicação muito boa. Até numa live que a gente fez, né? Tava eu, ele, irmão Jerônimo, né? O irmão Sérgio lá de Itapeva, o irmão André, ele estava falando que era para a gente pegar um tema e elaborar esse tema durante a semana, família. Então, a família, ela constitui, para existir, ela precisa de duas pessoas, um casal no caso, né? Biblicamente falando. Então nós estamos trabalhando justamente dessa forma. Estou seguindo a orientação do irmão Sérgio Rocha, né? que eu amo de coração, um irmãozão, uma bênção na minha vida. E a gente tá aprendendo bastante coisa juntos aí. Louvado seja Jeová. Sabe, irmãos? Então essa semana, esse sábado foi a respeito de família. Do decorrer da semana, o Altíssimo vai colocar em meu coração para a gente poder trabalhando, porque eu oro pelo tema e o Altíssimo dá mensagem. Tá, irmãos? Então vamos ver, próximo sábado, no nome de Alcha, às 8 horas, vai continuar nesse mesmo horário. A gente vai estar vendo aí como o Altíssimo vai trabalhar. Mas não se esqueça, a esposa representa a igreja aqui nesse texto. E você representa o sacerdócio. Cuida bem da tua esposa, dá a vida por ela. Ame incondicionalmente. Cuida bem dela. Porque você fazendo isso, você vai estar fazendo um bem extraordinário para você mesmo. Já que vocês são um. Tá bom, meus irmãos? Eu vou estar orando no nome de Alcha. Pai Celestial, no nome de Alcha, eu entro na tua presença mais uma vez para te louvar, te agradecer, Pai querido, por essa mensagem, por essa live. Pai querido, peço que essa mensagem alcance, Pai querido, os irmãos, que possa tocar no coração, cada palavra, Pai querido, desta live, possa tocar o coração do ouvinte, Pai querido, do cooperador, Pai. Obrigado por permitir, Pai querido, que eu entrasse na casa de cada um dos irmãos nessa noite. Que no nome de Alcha tu possa estar, Pai querido, entrando com providência na vida de cada um deles, Pai querido, conforme o desejo do teu coração. Peço, Pai querido, que o lar que estiver nesse momento atribulado, que no nome de Alcha Machia tu visita e traga a paz. Que tu venha restaurar a paz, Pai querido, nas famílias, ó Pai querido, que se encontram, Pai querido, nesse momento, assoladas pelas influências do inimigo. Pai querido, que tu não deixa, Pai querido, nenhum desses, ó Pai querido, desamparado nessa noite. Que tu possa visitar, Pai querido, cada um no momento de sono e de descanso, para que eles possam ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz. E como Samuel, Pai querido, saiam transformados, Pai querido, de dentro daquele quarto. No nome de Alcha Machia, Pai querido, nos dê um final de semana abençoado na tua presença. Que o domingo, Pai querido, seja um domingo tranquilo, debaixo da tua paz, debaixo da tua graça maravilhosa. E que no nome de Alcha, Pai querido, tu nos dê uma semana maravilhosa na tua presença. Pois, Pai querido, será a melhor semana de nossas vidas. Peço, Pai, que no nome de Alcha, tu possa confortar o coração daqueles que perderam seus entes queridos, Pai querido, aí nos acidentes. Pai querido, visitando nessa noite o pessoal do Rio Grande do Sul, que ainda está lutando, Pai querido, toma nas tuas mãos, que se cumpra a tua vontade naquele lugar, Pai querido, que haja restauração, transformação, Pai querido, e também renovo. Pai querido, no nome de Alcha Machia, é isto que eu te peço nessa noite. Que assim seja, louvado seja Jeová. Shalom, meus irmãos, próximo sábado, o irmão Leandro vai estar aqui mais uma vez, no nome de Alcha, se assim ele permitir, tá? Que assim seja. Shalom, shalom.